Gente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aos trabalhos da noite. Se sintam acolhidos pelo grupo da quarta-feira à noite. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela vida eterna, por Jesus, que permite que a gente tenha essas experiências no planeta Terra, esse planeta maravilhoso, e aos mentores que nos assistem todos os dias e todas as horas, né? A nossa gratidão. O capítulo 14, o Evangelho: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral da caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Hoje é a Mônica que vai estar aqui, né, nos estudos. Seja bem-vinda. Bem, boa noite a todos. Olá! É sempre muito bom estar aqui, porque a gente consegue, de alguma forma, trazer algumas reflexões para juntos podermos fazer a construção de um pensamento. Bem, eu vim fazer uma reflexão junto a vocês a partir de uma fala de Mateus, está no Evangelho de Mateus. Muitos devem conhecer, outros podem não se lembrar, e aqueles que ainda não tiveram oportunidade, então vamos ouvir um pouquinho de uma historinha. Lá no Evangelho de Marcos, ele narra uma história onde Jesus, junto aos apóstolos, foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto a um caminho, mendigando. Bartimeu era um mendigo daquela região. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos que estavam ao redor dele falavam para ele ficar quieto, o repreendiam. Imagina que Jesus ia prestar atenção num mendigo cego. E pediam, inclusive, para ele se calar, para ele ficar quieto. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, então, percebendo isso, ouvindo esse chamado, ele para e diz aos seus discípulos que fossem até ele e o trouxessem. E assim fizeram os discípulos, foram até o cego e falaram para ele: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Então o mendigo, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus então falou-lhe: que queres que te faça? O cego então disse: mestre, eu quero ter vista. E Jesus então lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E o cego deixou de ser cego, passou a enxergar e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa é uma passagem do Evangelho de Marcos. Por que eu trouxe essa passagem especificamente? Para a gente fazer algumas reflexões. Pode parecer que era simplesmente Jesus caminhando entre a multidão, um cego querendo ser curado, chamando por Jesus, Jesus ouve e cura o cego. Pode parar por aí a reflexão. Mas os ensinamentos que o Cristo nos trouxe vão além de tudo isso. Então vamos pensar em cada detalhe dessa pequena passagem. Quem era Bartimeu? Um homem cego e mendigo. Ele pode simbolizar, vamos trazer para a nossa época, porque todos os ensinamentos que os apóstolos trouxeram
escrito, histórias que eles vivenciaram com o Cristo, porque o Cristo não escreveu nada, vai além de uma simples história. Tem algo que a gente possa tirar. Ela é mais atual do que a gente imagina. Então o Bartimeu, ele pode estar simbolizando a nossa caminhada evolutiva. Mas como assim? Bom, primeiro, vamos pensar. Ele, como cego, não tinha facilidade para se locomover. Ele tinha limitações. E essa situação, que ele ficava sentado à beira do caminho, a gente pode fazer uma analogia com o nosso comportamento quando a gente está indiferente às leis da vida, aos chamados de Jesus. Quando a gente está indiferente àquilo que é verdade, nós estamos cegos nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada evolutiva. Então aqui a gente pode trazer para os dias atuais a mesma situação. Será que nós estamos na posição do Bartimeu naquela época? Será que nós estamos sentados no caminho da nossa existência, vendo as coisas acontecerem, tendo contato com a verdade, não com a nossa verdade, e deixando passar? Então o Bartimeu traz essa simbologia. Somos nós sentados quando não nos permitimos enxergar a verdade. A mendicância que ele vivia simboliza, para os dias atuais, o nosso comodismo diante das dificuldades da nossa vida na Terra. Muitos, a humanidade no geral, e haja visto de estarmos no mundo de provas e expiações, temos, de fato, em alguns momentos da nossa experiência, um certo comodismo na vida. Isso é fato, a gente pede, deixa, o time que está ganhando não se mexe. A gente se acomoda e perde oportunidade. Isso significa que nós estamos vivendo numa mendicância. A gente pode pensar que sim. Não no sentido de estarmos pedindo na acepção da palavra, mas será que nós estamos tão alheios à realidade que a gente fica satisfeito com migalhas? Mas o Bartimeu, vendo Cristo e ouvindo ele passando, ele saiu daquela inércia. Com toda a cegueira dele, porque ele não enxergava nada, ele se movimentou. Ele sai daquela indiferença e clama pelo Cristo. Esse é um gesto que simboliza iniciativa própria. Muitas vezes a gente não consegue sair da nossa própria inércia e ter uma autonomia. E sair para frente, adiante, dar os passos, mesmo que passos cambaleantes, mas sair de um movimento tão paradinho para alcançar a nossa própria plenitude. Esse gesto, então, simboliza uma iniciativa própria, ou seja, o acionamento da vontade para buscar a consciência de si mesmo. Todos nós aqui, encarnados e desencarnados, uma quarta-feira à noite, de um calor muito gostoso, estamos aqui. Então nós estamos na busca de alguma coisa. Nós estamos querendo sair da nossa própria inércia. Nós estamos querendo buscar algo que já existe em nós e que às vezes a gente tem muita dificuldade de encontrar. E o Bartimeu agiu, ele atuou, ele movimentou as suas possibilidades. Esse, então, é o primeiro passo, pois se reconhece enfermo. Bartimeu sabia que ele tinha a doença, mas ele não se acomodou nisso, ele procurou ajuda. O que nós estamos fazendo nos dias de hoje? Será que a gente sabe de tudo aquilo que vai dentro de nós, das nossas limitações? Será que a gente se conhece? Será que a gente está numa estrada buscando, através dessa descoberta, quem sou eu, quais as minhas limitações, quais as minhas virtudes? Será que nós estamos fazendo esse movimento? O Bartimeu fez, em reconhecendo toda a dificuldade dele, ele se levanta, ele chama, ele grita por Jesus e é atendido. Mas veja, Bartimeu ainda espera que o Cristo lhe ajude e resolva o seu problema. Quando ele fala assim, tem misericórdia de mim, ele está aguardando que o Cristo fizesse um milagre. No entanto,
muitos o repreendiam para que se calasse. Toda vez que ele gritava e pedia para Cristo ter misericórdia, o entorno dele falava para ele ficar quieto. Porque naquela época, quem mendigava não era ninguém. Era um excluído. Então, quem estava ali numa situação um pouquinho melhor, pedia para ele ficar quieto. Isso a gente pode trazer para a nossa existência. Quem são aqueles que naquela época estavam repreendendo Bartimeu? Fica quieto, você não vai conseguir nada, você é um miserável. Hoje, a gente pode trazer para a nossa realidade o nosso próprio interior. Quantas vezes a gente não se boicota? Quantas vezes a gente não fala assim, não vai dar nada certo, é melhor eu nem sair do lugar. Então aqueles que estão representados na figura das pessoas que queriam calar o Bartimeu, para nós hoje somos nós mesmos e o nosso entorno, porque às vezes você está perto de pessoas que também não te ajudam a sair de uma situação de inércia. Os nossos desejos, as nossas inclinações infelizes, muitas vezes nos tiram do bom caminho. Mas apesar de tudo, Bartimeu clamava, clamava e clamava. Era a vontade dele, a determinação. Ele tinha uma fé que o impulsionava. Haja visto que ele, quando ele se vê à frente do Cristo, Jesus, depois eu pego, vai, pode deixar. Jesus não foi buscá-lo, Jesus pediu que o trouxessem. Isso nos faz refletir que Jesus não precisava agir diretamente, não age diretamente sobre nós hoje. Ele faz uso de intermediários, assim como ele falou para os discípulos dele, tragam ele até aqui. Nós, hoje, quem são esses intermediários? Quem são as pessoas que estão nos levando a Jesus? Nós estamos cheios deles ao nosso redor. Aquelas pessoas que nos ouvem, aquelas pessoas que têm uma palavra amiga, a casa espírita, qualquer templo religioso, qualquer lugar que faça com que você pare e pense um pouco. Então o Cristo, ele não precisa reencarnar novamente, aparecer na nossa frente, para que a gente aprenda o caminho. Ele dá pessoas ao nosso redor, que não só falam, mas que também fazem o que tem que ser feito. Esses intermediários, então, somos todos nós quando temos boa fé, quando temos boa vontade e quando queremos ajudar o nosso próximo. Quando a gente escuta amorosamente um familiar, quando a gente escuta um amigo, um colega de trabalho, ou quando a gente dá amparo a um desamparado, nós estamos sendo intermediários de Cristo. Aí Jesus, então, convida Bartimeu, levanta-te. Nota que Jesus quer que o Bartimeu haja. Ele não foi até o Bartimeu, ele não segurou na mão do Bartimeu, ele não levantou o Bartimeu no chão. A todo momento da fala dele com essa criatura, era para que essa criatura tomasse a iniciativa. Nós estamos tomando iniciativa na nossa própria vida? Nós estamos caminhando até Ele? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo cegos de fato nessa existência? Ou não? Nós estamos nesse processo. Nós conseguimos enxergar tudo aquilo que está nos rodeando e que pode ser um intermediário que esteja nos ajudando. Quem somos nós nos dias de hoje? Somos o Bartimeu ou somos uma outra pessoa qualquer? Bem, Jesus valoriza ali aquele que queria ser ajudado. Bartimeu então joga de si sua capa, é falado por Marcos. Naquela época, os mendigos tinham só uma capa. Era aquilo que lhe pertencia, mais nada lhe pertencia. Então, quando ele fala que ele joga de si a capa, a gente pode transformar no pensamento nos dias de hoje, quer dizer, chega, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar, eu estou nesse caminho.
Essa capa está representando essa atitude. Não vou mais me segurar naquilo que me deixa para baixo. Não vou mais me prender àquilo que eu não preciso estar preso. Isso é jogar a capa fora de si. Então ele joga essa capa, assume uma nova postura, e assim Jesus então lhe diz: que queres que eu faça? Porque ele ouve alguém chamando. Essa pessoa tem todo esse processo, chega até ele. Aí ele fala: que queres que eu faça? A gente pode pensar, mas Jesus sabia de tudo. Jesus tinha uma sensibilidade, ele conhecia tudo, todos, ele não precisaria fazer essa pergunta. Mas o respeito dele era tanto pela humanidade, e continua sendo, que ele jamais iria fazer algo que alguém não quisesse. Então, quando ele pergunta: o que queres que eu faça? E o Bartimeu responde que ele fala assim: eu quero ter a vista. Só desse movimento de buscar chegar até o Cristo, de querer de fato a cura, Cristo só fala para ele: vá, tua fé te curou, e ele começa a enxergar. Será que se Cristo aparecesse aqui para nós, vamos fazer um exercício. Primeiro, a gente ia achar que não era ele, né? A gente acha, isso aqui é fake. É um Cristo fake. Tamanha a dificuldade que a gente tem de compreendê-lo. Mas vamos supor que nós todos acolhêssemos e ficássemos assim, maravilhados. O que a gente pediria? O que cada um de vocês faria como pedido? Porque ele iria falar para você: o que queres que eu faça? Alguns podem falar: eu quero ganhar na Mega Sena. Outros podem falar: eu quero que cure de uma doença grave. Outros podem falar: eu quero ficar em paz com a minha família. E por aí vai. Os nossos pedidos são inúmeros. Mas o que eu falaria para ele quando ele me perguntasse: o que queres que eu faça? Fica aí para vocês pensarem. Talvez não soubéssemos o que pedir. Porque a gente muitas vezes está tão preso a uma inércia que a gente não tem vontade de transformar e de mudar nada na gente. Às vezes a gente nem sabe que está nesse lugar. Bartimeu sabia que ele não queria estar naquele lugar. A história dele é muito representativa nesse sentido. Eu preciso então saber o que é que eu quero. E o que eu pediria a Jesus, e eu posso pedir em todas as minhas orações, que de fato mostra a ele aquilo que está dentro de mim. Pensamento é força. A gente constrói a todo momento. Todos nós aqui, se a gente tivesse uma máquina para ler os pensamentos, todos nós estamos pensando e estamos criando imagens. A espiritualidade, ela sabe o que nós estamos pensando. Porque a partir do momento que você lança um pensamento, você já criou, já desenhou. Então, se eu estou pensando: quando eu sair daqui eu vou comer um cachorro quente, pronto, já desenhei o cachorro quente. Não, eu estou pensando: o que será que eu perguntaria quando Jesus falasse para mim: o que queres que eu faça? Então, nós criamos a todo momento. Tem até uma médium conhecida que ela fala que na meditação tinha lá todo um espaço, não sei se eu já comentei, e aparecia um carro preto na meditação dela. Nossa, mas eu não estou pensando isso, estou pensando num jardim. Dali a pouco, olha, carro preto. No final, quando ela fez a mediação com as pessoas que estavam meditando e narrou isso, ela falou: eu pensei num carro preto, meu carro preto que me dá tanto problema. Então a pessoa pensou tanto naquilo que ela criou uma imagem que a outra captou. Assim somos nós aqui. Então o que nós falaríamos para ele quando ele nos perguntasse: o que queres que eu faça? Bem, o Bartimeu aqui é uma figura. É uma figura para a gente fazer toda essa reflexão. Mas por que refletirmos? Por que a gente precisa, nesse exercício, parar e pensar um pouquinho? Talvez, e comigo foi assim, lendo essa história de Marcos, eu não fizesse essa
ponte para a realidade de hoje. Eu precisei buscar qual o significado dessa história, que sentido ela traz para o dia de hoje. Porque o Cristo, na toda a sua pureza espiritual, ele não falou nada que ele não soubesse que a humanidade pudesse usar eternamente. Nada do que ele falou, ou nada do que ele tenha vivido, era passageiro, era de uma época. Não era assim, não é assim. Então a gente precisa sempre estar refletindo nos dias atuais. O que isso traz de significado? Essa história, ela é uma história que traz uma oportunidade da gente aprender a se renovar. E renovação é dia após dia. É se transformar interiormente. É buscar a cada dia olhar para dentro de si e reconhecer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é necessário, o que não é. Sem crítica. Porque ninguém é perfeito. Ninguém aqui está na escala do Cristo. Sendo assim, todos nós vamos errar, todos nós temos defeitos. Mas a gente precisa, nesse exercício de reconhecer a nós mesmos, começar a nos renovar. E é nessa renovação que a gente vai descobrir o potencial que a gente tem. Quem permanece renovado nunca perde o ânimo. Mas essa renovação, ela precisa ser consciente e desejada. Não existe renovação sem vontade. Bartimeu tinha vontade. Ele queria muito a sua cura. Tantos outros daquela época que pediram a Cristo a cura e não foram curados. Tantos outros que pediram a cura foram curados e logo em seguida adoeceram. São coisas que a gente precisa pensar para que a gente possa viver uma vida presente mais plena. E a renovação se faz, ela é imperiosa, não tem como a gente fugir disso. Claro que a gente tem muitas lutas, claro que a gente tem muitas tribulações. Nós estamos aqui porque nós fomos reprovados na escola da vida, né? Nós estamos numa existência, tem várias existências e uma única vida. Então nós tomamos bomba em algum momento, por isso que nós estamos aqui. E já que eu tomei bomba, eu preciso ver aonde foi que eu pequei, não no sentido de pecado, mas no sentido de erro, para que na prova que eu esteja suscetível, eu tudo bem, não precisa tirar um 10, mas quem sabe um 8, um 9, né? Para a reprova não ser tão grande depois. Se a gente consegue fazer isso, as nossas sombras interiores, elas começam a se dissipar. Não há espaço para desânimo. Nós precisamos ter essa consciência. A gente precisa aprender a sair de um estado cômodo, de um estado que a gente pode achar não está tudo bem, porque não está tudo bem. Não tem tudo bem 100%. Como eu disse anteriormente, dificuldades existenciais fazem parte do cardápio da nossa existência. Muitas vezes a gente é pego no desânimo. Nossa, tudo acontece na minha vida. Ai, agora é isso, agora é aquilo outro. Mas a lamentação não vai impulsionar a nossa vontade de transformação, de renovação. Façamos como Bartimeu. Independente da miserabilidade que ele vivia, ele fez por ele. Ele aconteceu por ele. Aí Joana de Ângeles fala que a renovação ela é irrestrita na confiança em Deus. Eu fiquei pensando o que significaria isso. Se eu não consigo me renovar, é porque eu não confio numa providência divina. Porque a partir do momento que eu confio que algo maior a mim exista, aí sim. Aí eu estou no começo da minha mudança. Ante a adversidade, ela nos convida a não nos entregarmos à blasfêmia nem ao desespero, porque compreende que o oceano agitado é constituído pelas mesmas águas que lhe dão calmaria.
Joana, ela é uma pessoa, eu falo pessoa, tá, gente? Ela é um espírito, tá, desencarnado, mas para mim é uma pessoa. Que ela é muito certeira no que ela traz quando ela fala sobre um assunto. E toda vez que a gente se entrega à blasfêmia, ao desespero, a gente de fato vai estar num furacão. Mas o furacão passa. Então, o exercício da calmaria, o exercício da renovação, o exercício do aprendizado de movimentar aquilo que a gente vai fazer com que a gente atinja a área calma da existência. Nunca desista dos objetivos a que você se dedica, mesmo quando tudo aparentemente encontra-se em postura contrária. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei divina. Pode nadar contra a maré, pode ficar encostado no barranco, pode mudar de planeta, o planeta está se renovando, não quero ficar no mundo de provas e expiações, pode ficar. Mas um dia, na infinitude da eternidade, você não será mais o que é hoje. Nós estamos fadados ao progresso. Não tem como voltar atrás. Senão Deus não teria toda aquela descrição do livro dos Espíritos. E seria injusto. A mudança para melhor, ela nunca implica, diz a Joana, em destruirmos aquilo que já fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que a gente já conquistou, inclusive os nossos erros. Porque quando a gente não abraça o erro, a gente não aceita, a culpa se torna gigantesca. Então o convite dela é que a gente aproveita tudo que a gente já conquistou, mas que a gente se movimente, saia do estado letárgico. O que importa, acima de tudo, não é uma transformação aparente, mas aquela que vem de dentro, do íntimo. O Evangelho de Jesus, à luz da obra de Kardec, contém uma fonte abundante e perene para a edificação de novos valores morais e renovação do nosso comportamento. Fica a dica. O Evangelho, junto com as obras de Kardec, é a perfeita receita do bolo. O bolo fica maravilhoso. Ele não embatuma, ele não sola, ele não fica enfarinhado. Usando direitinho o Evangelho, mais as obras de Kardec, com certeza o sucesso é inevitável. Então, reflitamos no Bartimeu essa noite, para que a gente possa seguir o seu exemplo. Obrigada. Vamos então à nossa oração. Amado Pai, neste encontro de mentes em busca do melhor que Tu pode nos oferecer, abrimos os nossos corações esta noite, na certeza de que tudo podemos em Ti que nos fortalece. Rogamos ao mais alto que derrame sobre nós todas as energias que somos merecedores e que necessitamos. Mas mais do que isso, Senhor, que possamos esta noite em especial sermos aquele ser que doa, que oferece, que compartilha. Sendo assim, que cada um de nós possa criar em sua mente uma linda flor branca, e que essa flor branca, criada pelo nosso pensamento, possa ser levada pelos mentores amigos aos locais onde irmãos estão a necessitar de uma energia que possa reavivá-los. Esses espíritos saberão onde levar, nos hospitais, nos presídios, nas guerras. O mais importante é que nós saibamos construir essa flor com carinho, com amorosidade e impregnar nela o nosso melhor sentimento. Nós te agradecemos, Pai de amor, pela possibilidade da criação, pois sabemos que como co-criadores somos responsáveis
por tudo aquilo que acontece. E assim, como nós somos gratos a tudo que recebemos, nós dizemos, meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios, a fé e o amor em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarde-me em seu coração, de paz e de amor sem fim. Que assim seja, Senhor. As pessoas que estão agendadas, por gentileza, podem se dirigir à sala ao lado, e os demais recebem o passe no salão. Bem, depois de recebermos esse banquete espiritual, toda essa alegria da espiritualidade amiga, trazendo o conforto que nós viemos aqui buscar, nós agradecemos ao Pai de amor em primeiro lugar, a nosso irmão maior Jesus, a todos os espíritos trabalhadores desta casa, que tão amorosamente nos acolhe e nos recebe toda semana, e que, estando conosco, traz para cada um, de acordo com a sua necessidade, o alimento para a sua alma. E como forma de gratidão, a oração nos representa da melhor maneira. Sendo assim, Senhor, fazei-nos sempre instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu seja a luz. Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo viveremos para a vida eterna. Que assim seja, Senhor.